Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e do dia seguinte, após a eliminação na Libertadores, lambendo as feridas, tentando entender o que aconteceu, mas não tem muito tempo, porque já tem derby no próximo domingo, a preparação para esse primeiro jogo da final do Paulista e a situação de Ramon Dias. Afinal de contas, o Paulista vai definir se ele permanece ou não? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Pessoal, não tem muito tempo para lamentar. O Corinthians tem uma decisão de campeonato. E um campeonato muito importante, muito interessante. Não é apenas um estadual. É um estadual contra o maior rival. É impedir o maior rival de ser tetracampeão e manter uma hegemonia, né, que nunca se viu aqui no estado de São Paulo. Né? O paulistano foi tetracampeão, isso lá nos idos de 1910, 14, uma coisa assim. Na era profissional isso nunca aconteceu. Nunca um time de São Paulo conseguiu 4 títulos consecutivos. Tamanha competitividade nesse estado. E o Palmeiras tem sido hegemônico não só nisso. Ano passado até conquistou apenas, entre aspas, o Campeonato Paulista. Mas é um time que constantemente vem conquistando os principais títulos, né, as principais conquistas. O Corinthians tem isso nas mãos, inclusive. Impedir o maior rival de seguir campeão. Porque aí o Palmeiras vai ter que, obviamente, buscar a próxima competição, né? Tem um Super Mundial na metade do ano e tem as outras competições onde o Palmeiras é candidato, como sempre. Então o Corinthians tem nas mãos essa rivalidade, que por si só ela já acontece, ela já funciona, ela já existe naturalmente, mas ao mesmo tempo um campeonato paulista muito valorizado. O próprio Corinthians não conquista um título desde 2019 e a última vez que esteve na final, em 2020, perdeu justamente para o Palmeiras. Gente, assim, eu não preciso dizer e nem falar da importância desse título. Vai ser muito comemorado, sim, sim. Tem alguns estaduais, né, que são um pouco mais, digamos, irrelevantes para grandes clubes, mas esse paulista aí, cara, não tem jeito. Só que tem o primeiro jogo da final agora e o segundo só lá no dia 27. Esse gap da data FIFA, ele pode significar, pode representar alguma coisa. Obviamente eu não tenho uma informação concreta sobre isso, até porque as pessoas estão meio fechadas no Corinthians em relação a isso. Respeito os colegas que estão conseguindo apurar alguma coisa, porque até onde eu sei, o presidente Augusto Melo, ele está reticente com o Ramon desde o ano passado, não é só de agora, tá? Eu já falei para vocês aqui muitas vezes, ele estava demitido depois do jogo contra o Racing. E justamente um derby salvou a pele do Ramon. Depois ele, conseguiu encontrar um modelo de time e aí você mantém o trabalho. O Augusto ele está descontente com muitas coisas, mas ele não sabe exatamente a hora de fazer a troca. Então ele tá esperando para ver o que acontece. Ele precisa de um bom motivo para fazer isso, não pro torcedor, porque, cara, não tem como você trocar um treinador que te dá resultado, mesmo com alguns defeitos, mesmo com algumas falhas. Então, nesse momento, você tem uma decisão de campeonato em que o ideal é você manter o status quo, manter para ver o que acontece. Bom, perdeu o Paulistão, dificilmente o Ramon seguirá no cargo. Só que aí, o segundo jogo da final, 27, ele é 3 dias antes da estreia do time do Brasileiro. É assim, ó. Provavelmente vai ser muito difícil de você fazer uma troca ali naquele instante. E aí o Corinthians vai ter que se virar. Ou tem alguma coisa engatilhada. Claro, a gente já falou aí que o Renato Gaúcho é muito bem cotado junto ao presidente Augusto Melo. O Tite está livre no mercado e é sempre uma possibilidade. E eu não vejo algo muito diferente disso, tá? Por quê? Porque se você for buscar um estrangeiro nesse momento, o ideal seria agora, em que você teria uma data FIFA, 10, 15 dias até o começo do Brasileiro, que é o caso do Santos, por exemplo, né? Aliás, Neymar. Mas enfim, o caso do Santos não é o assunto do vídeo. O Santos, por exemplo, que foi eliminado no Paulista, vai ter 15 dias, vai fazer amistosos e tal. Se houvesse a necessidade de trocar o comando técnico, o momento seria esse. No caso do Corinthians não dá tempo. Mas e se trocar entre o primeiro e o segundo jogo? Gente, só se acontecer algo que provavelmente o torcedor não quer e ninguém quer.
que aconteça dentro do Corinthians, que seja uma paulada assim, nível que aconteceu diante do Barcelona. Um 3-0, um 4-1, 4-0, uma goleada. Se acontecer uma goleada no primeiro jogo que resultaria numa dificuldade extrema do Corinthians reverter, não que não conseguisse, porque joga em casa, decide em casa, mas vimos como é difícil. Vimos como é difícil. 2 gols o Corinthians conseguiu marcar. Não sofreu nenhum, mas não foi suficiente. Então, se toma uma chapuletada no primeiro jogo, pode ser, não dá pra cravar isso, tá? Não dá pra cravar. Pode ser que o Augusto resolva fazer uma troca, porque aí tem uns dias pra trabalhar, tem um segundo jogo meio protocolar, aquela coisa toda, e aí você pensa na sequência da temporada. Mas é muito difícil que isso aconteça. Vou repetir pra vocês. É muito difícil. É quase impossível que isso aconteça. Que o Ramon seja demitido entre os 2 jogos. Se ele não ganhar o Paulista, dificilmente ele segue. Dificilmente ele segue. E aí, assim, é 90%. 90%, 95% de que ele estará fora pelo descontentamento que o Augusto tem em relação a várias questões relacionadas ao Ramon e que o torcedor também tem. Ele tem um aproveitamento bacana? Tem. Mas ele já demonstrou que na hora que precisa a coisa começou a complicar. Então, o que vai salvar a pele do Ramon? E aí não vai ter o que fazer, tá? Porque aí eu sei que tem gente que não quer que demita o Ramon, não quer que demita o Ramon, e tem gente que quer que demita o Ramon. E aí eu tenho notícias para vocês. Para quem quer que demita o Ramon, se ele ganhar o Paulista, não vai ter o que fazer. Ele vai continuar mais um pouco. Porque aí você não demite um técnico campeão. Ainda mais de um campeonato, como eu estou dizendo aqui, extremamente valorizado como esse, que é o Paulista. Se ele não ganhar o Paulista, mesmo gente que queira a manutenção do Ramon, desculpa, aí não vai ter o que fazer, porque aí ele vai ter a desculpa perfeita, mas jogou muito, não sei o quê, vendeu caro, aquela coisa toda, o Augusto vai ter a desculpa que ele precisa para trocar o comando técnico, mesmo em cima do Campeonato Brasileiro. Eu ficaria muito surpreso de tudo que eu ouvi se o Ramon, perdendo o título, a final, a decisão para o Palmeiras do Campeonato Paulista, se ele continuasse no cargo. Então, tá meio que posto aqui, assim, que o Paulista meio que define a vida do Ramon Dias. Se ele ganhar, ele segue, inevitavelmente. Mesmo o Augusto não querendo, tá? E se ele for demitido, se ele perder, né? Aí fatalmente ele será demitido, o trabalho será interrompido. Gente, esse derby é importante por várias maneiras e tudo mais, e tem algumas situações pra gente falar. De time, inclusive. O Angileri tá de volta. O Angileri, que é uma luz, um facho de luz na lateral esquerda do Corinthians. As laterais sofrem muito, né, nesse time do Ramon, e o Angileri resolveu essa parte. Vai ser um grande acréscimo para esses derbys finais. Ele que não pôde jogar a Libertadores e agora nem isso. Vai ser inscrito na Copa Sul-Americana. O Igor Coronado é uma pena, porque diante de tudo que a gente está acompanhando com o Garro aí, que teve uma tendinite no joelho, perdeu parte da pré-temporada, teve aquele problema pessoal na Argentina e tal, e até por isso o Coronado jogou alguns jogos no começo da temporada, seria o momento dele ter mais minutos, mas ele teve uma lesão muscular que não é tão simples assim. Então ele tem uma previsão de voltar mais para, sei lá, as primeiras rodadas do Brasileiro. Então ele não vai voltar a tempo nem do segundo derby. E aí não pode ser uma arma, uma alternativa. O Coronado que sempre que entra, na minha opinião, dá conta do recado, tem a bola parada, tem alguma possibilidade, um recurso técnico, e poderia ser, né, esse substituto do Garro, até para dar um descanso para o Garro, né, mas não é o caso. Então, ou o Garro joga, e o primeiro jogo é no gramado sintético, onde a gente sabe que o impacto para lesões de joelho, desconfortos de joelho, lesões mais ligamentares, como joelho e tornozelo, são mais complicadores, né? São mais complicados. Então, eu não sei se ele vai jogar ou se poupar nesse primeiro jogo e aí no segundo ele vem, né, mais preparado efetivamente, mas aí o que o Ramon faz? Aí ele vai ter que recuar o Memphis e colocar o Romero e o Yuri no ataque. Além disso, sobre isso, inclusive, o Romero dará uma entrevista coletiva junto do Ramon Dias, às 14h30, na sede do edifício Pelé, na Federação Paulista de Futebol, para projetar o clássico, né? Os dois times convidados lá, arbitragem, todo aquele evento preparatório aí, né? de prévia da final do Campeonato Paulista. O Romero foi o escolhido. Não estou dizendo aqui que ele vai ser titular por conta disso, né? Mas ele é um jogador importante e tudo mais. E caso o Garro não jogue, a gente sabe como o modelo tático do Ramon vem sendo utilizado. A questão esse primeiro jogo no Allianz, ele mantém aquela formatação diante do Santos, com Ranieri, Martínez e Carrilho? Acho que sim. Acho que ele encontrou o time, especialmente quando você encontra um adversário que vai sair para o jogo,
que vai querer jogar. O Corinthians vai ser muito mais atacado nesse jogo do que foi contra o Barcelona. Por isso que o Ranieri saiu, porque ele não estava sendo atacado e ele precisava marcar gols. Nesse caso, diante do Palmeiras, a situação vai ser bem diferente. Então deve ser esse modelo tático com o Angileri do lado esquerdo e aí só essa dúvida aí, se o Garro joga no gramado sintético só por essa questão do joelho ou se o Memphis faz a meia, né, ou joga ali por trás, ou praticamente 3 atacantes com o Romero e o Yuri. Poxa, mas 3 atacantes? Mas aí com o Memphis um pouco mais por dentro. Ele já tem 3 volantes, né? Então não dá nem para pensar num outro meio-campista um pouco mais robusto ali, sei lá, de poder de contenção. E 3 zagueiros, eu não apostaria nisso, porque a única vez esse ano que ele tentou fazer isso não deu certo, né? Ele tomou 3-0 do Barcelona de Guayaquil. Tudo bem, não tinha o Ranieri, não tinha o Martínez, não tinha uma proteção à frente da defesa, mas a coisa não funcionou, né? Então aquele jogo vale como lição do que não fazer. Então esse primeiro confronto contra o Palmeiras, ele é muito tenso, porque o Corinthians precisa voltar vivo do Allianz Parque para Itaquera. O que é voltar vivo? É no máximo tomar 2 gols de diferença. Não estou dizendo que tem que projetar isso, né? Eu estou colocando aqui como uma hipótese, né? Do Palmeiras vencer o jogo. E isso realmente é uma possibilidade. 2 é limite, tá, gente? Porque 1, o Corinthians consegue resolver. 2 é negociável. 3 é muito difícil. Não é pelo que aconteceu contra o Barcelona. Até porque o Palmeiras é mais time que o Barcelona. Então seria muito mais difícil. E é sempre mais difícil você reverter um 3 de diferença. Um 2 já será difícil, obviamente, contra o Palmeiras. Mas eu acho negociável. E 1 gol de diferença acho extremamente possível. Extremamente possível. Então, esse é o cenário. E dependendo do que acontecer, o Ramon Dias carrega essa carga para esse segundo jogo, por tudo isso que aconteceu. Eu falei com vocês depois do jogo que o impacto que tem da eliminação na Libertadores, apesar do time ter jogado bem, com luta, com garra, com raça, aquela coisa toda, e ter buscado o resultado o tempo inteiro, apesar disso, ficou na conta de Ramon o primeiro jogo. Ficou na conta de Ramon, e aí aparece agora com mais ênfase o que aconteceu no ano passado, quando ele rifou as competições, né, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, por erros dele, escolhas dele. Então agora essas coisas vêm à tona. E aí ele vai colocando só mais um pontinho, só mais um asterisco no descontentamento que o torcedor tem e parte da diretoria tem também com o trabalho de Ramon Dias. Então, gente, é um paulista decisivo. São dias, a partir de agora, decisivos para manutenção do trabalho ou não, ou para interrupção, para um novo Corinthians a partir de agora, para um Corinthians que pode ser campeão já no primeiro semestre, voltar a ser campeão, definir e colocar esse grupo na história, porque eles estarão na história sendo campeões, né, com um título significativo, mesmo sendo um paulista. Não é um paulista qualquer, não é um paulista comum. Então, assim, os próximos dias prometem. Então, segura na cadeira, que a gente vai ter muita coisa para falar na sequência. Vocês acham que o Ramon tem que sair independentemente de qualquer coisa? Vocês acham que ele tem que ficar independentemente de qualquer coisa? Ou realmente, dependendo do que acontecer, ele sai ou fica? Se ele ganhar, ele fica. Se ele perder, ele sai. Qual a sua opinião sobre isso? Eu quero muito saber de vocês aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Ramon Dias falou sobre a evolução da equipe do Corinthians. Acredito que o que falta é continuar crescendo. O Corinthians precisa seguir evoluindo porque, como clube, como estrutura e como jogadores, estamos em um bom caminho. Estamos competindo em tudo o que estamos disputando e, principalmente em casa, a equipe se tornou muito forte. O que dói é não estar participando da Libertadores, porque realmente o time é um time grande. Isso servirá de experiência. Os jovens continuarão crescendo e melhorando em todos os aspectos. A pressão é muito grande para todos, mas os jogadores estão respondendo de forma possível, tentando se identificar com a torcida e, na minha opinião, esse time se identifica com a torcida, comentou Ramon Dias em entrevista. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.